Às vezes o pessoal pensa que para utilizar a técnica da astrologia na psicoterapia precisa ter feito curso, precisa conhecer a astrologia, e não precisa. Porque é o que você fala, tem coisas, alguns pontos que são importantes saber, mas quando o paciente traz o mapa que o astrólogo leu para ele, as coisas que marcaram ele, isso é muito importante. Porque até Jung mesmo, ele fala sobre o Saturno e o Urano, o quanto influenciam na vida. Então, o paciente vai trazer o que o astrólogo falou e o que é importante para ele naquele momento. Até às vezes eu peço por algum motivo, algumas coisas que estão sendo trabalhadas em terapia, que a astrologia vai ajudar também naquele momento, ou procurar fazer, né? Sim. E às vezes o paciente também fica na dúvida, mas a astrologia é real mesmo? Porque as coisas já foram criadas, né? Eu falo, é real. Porque traz os arquétipos, traz... eu vou falar, astrologia, ela nos deixa nu. Porque vai mostrar a luz e a sombra. Sim. E aí, o que eu falo sempre também, não usar a astrologia como bengala, né? Porque aí o astrólogo falou... Não. Tudo a gente pode transformar. E a astrologia, ela vai trazer conteúdos da sombra, da luz, que às vezes a pessoa não está usando a sua luz, está usando só a sua sombra. Às vezes ela não entende. Eu vou falar assim... Eu ia dizer que, só complementando, que a astrologia pode trazer coisas à tona que a pessoa, ou a pessoa não tem consciência, né? Sim. Que está lá e ela não tem consciência, ou coisas que ela esconde de todo mundo e na hora de ler o mapa, aquilo aparece. Ela pode até negar, mas ela sabe que aquilo está lá, né? Mas você sabe que uma vez aconteceu isso comigo? Porque assim, eu sempre tive problema com a minha mediunidade, né? Então eu sempre neguei. Aí uma vez uma colega, até da Gaia, olhou meu mapa e falou, nossa, Márcia, você vê, né? As coisas, eu não vejo nada. Vê sim, eu falei, não vejo. Você não viu, está no seu mapa, na casa tal, no planeta tal. Eu falei, nossa. Pois é. Então, bom, eu vejo. Então, vai trazer isso que eu acho muito importante. Outra coisa que eu acho muito bacana é a questão da Lua, né? Que vai trazer nossa inconsciência, e o nó do norte. Sim. Que todo mundo tem sempre atrás da sua missão de vida, o que eu vim fazer. Só isso do mapa já, olha, dá muita sessão de terapia, porque às vezes a pessoa não está conseguindo ir até lá. Ela não consegue dizer assim, qual é a minha... E às vezes ela está no caminho e não consegue ver. E aí, quando tem ali uma prova de alguém que não te conhece, que está falando... Então, eu amplia a psicoterapia até consegue ser mais rápida. Sim. Porque você acelera, né? Ela acelera o processo. Vai acelerar conteúdos que a gente ia levar meses, talvez, para conseguir chegar ali. E a gente chega com muito mais facilidade. Perfeito. E é uma coisa que, quando a pessoa faz, aí ela consegue ver o quanto é real, né? E assim, é como a psicoterapia também, né? Muitas pessoas ainda têm aquela coisa, será que a psicoterapia funciona mesmo? Não funciona? Então, a astrologia entra nisso, mas eu vejo que a astrologia está muito ligada à psicologia, principalmente quando a gente vê a psicologia pelo lado de Jung, que né, os arquétipos, os símbolos, que é o que vai trazendo. E as pessoas sentem que, assim, Jung fala, né, de Urano, Saturno, ele falou isso em 1954, hein? Caramba, hein? O quanto a Lua interfere na natureza. Sim. Interfere em nós. Sim. Então, os planetas vão fazer esse estudo que estão se fazendo agora, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo. A astrologia
já estava falando disso há quanto tempo, né? Uhum. Então, o quanto os planetas, essa energia, ela está presente em nós e interfere sim. E quando você aprende a lidar com isso, aprende a lidar com a sua sombra, com a sua lua, com o seu nó do norte, que é o que você tem para fazer, né? Uhum. O Saturno, né, que a gente fala tanto, é um paizão, né, que tem que ser Exige respeitado, né? responsabilidade, é. O disciplinador, né? O senhor do tempo, né? E eu estava vendo aqui, que até eu pensei aqui, o Saturno, ele muda, ele vai fazer uma transformação grande em mais ou menos 28 anos, né? Isso, Sim. 28 a Se a gente 29 for anos. ver, é o quarto setênio, né? Que a gente for ver, você vê como as coisas vão se casando, né? E normalmente a gente vê também as pessoas que procuram, né? Deve acontecer isso também muito com o Ed. Normalmente eles procuram nessa fase. É engraçado, né? Quando você está, por exemplo, que nem você falou do Saturno, a gente tem o retorno, né? Os retornos de Uhum. Saturno, que Uhum. nesse planeta, né, a gente pode conseguir ter 3 retornos, né? Hoje a longevidade está maior, então até 90 Sim. anos, então ainda dá Sim. para você ter um terceiro retorno, né? Mas Poxa, normalmente são 2, né? É bem o que você falou, de Sim. 28 a 29, que é uma Sim. transição, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, a criança, ela tem que crescer, ela vai virar um adolescente. E esse adolescente, ele tem que crescer, ele vai virar um adulto. E Sim. assim, as fases, a gente tem que respeitar essas fases, né? Uhum. Saturno tem muito isso, né? Da maturidade, né? Tudo tem o seu tempo. Então, às vezes, muitas pessoas que fazem o mapa, às vezes elas vêm com algumas queixas ou com algumas dúvidas, que aquelas crises existenciais, né? Uhum. Que é ótima para trabalhar, para fazer um trabalho terapêutico em cima disso, e elas estão exatamente passando por esse retorno de Saturno, o Saturno onde ele está, né? A gente, até para quem é leigo, né? A gente está sempre fazendo live, mas sempre tem pessoas novas, sempre vão ter visualizações Sim. novas aí, né? A gente tem um mapa, esse mapa, ele é dividido em 12 casas, cada casa, ela reflete uma área da sua vida, né? Tem os planetas que a Márcia comentou, todos esses planetas têm um simbolismo, eles significam algo, né? Durante essa leitura, a gente vai ver onde estão esses planetas, né? As casas que eles estão, os aspectos, as conversas que eles fazem entre eles, tudo isso tem uma ressonância, é aí que entra, como você falou, né? Fantástico, como é que... Jung falava isso, ele falou, né, da lei da sincronicidade, tudo que vibra em cima, vibra embaixo, né? Sim. Uma coisa simples, assim, muito, até para nós, né, para o leigo que não tem muita essa coisa da sincronicidade, de repente, eu vou dar um exemplo, você está andando, você vai fazer uma caminhada, eu vou fazer uma caminhada, e de Sim. repente eu penso numa amiga, eu penso na Márcia, penso no Ed, aí andando algumas quadras eu cruzo com o Ed. Isso é uma sincronicidade. Que não necessariamente, ele falava também, né, da causa e do efeito. Não necessariamente você tem uma causa, mas houve uma ressonância. Às vezes não acontece de você estar pensando em alguém Sim. de repente te liga e você fala, nossa, Sim. você não morre mais. Essa frase, você Sim. não morre mais, ela é milenar também, né? Então, isso é a sincronicidade. É aí onde a gente tenta explicar essa ressonância dos planetas agindo sobre, influenciando, né, os astros influenciando na sua vida. E ali, de repente, você está no segundo retorno, no primeiro retorno de Saturno. Aos 28, 29 anos, aí começa... Onde você tem Saturno, se você tiver Saturno, por exemplo, na família, na casa 4... Ali você vai ter toda uma reestruturação, você não vai estar contente com alguma coisa, você vai estar fazendo um balanço, é onde as pessoas falam, olha, eu estou em crise existencial, né?
eu tô perdido, eu não construí nada na minha vida, não tem essas Sim. coisas, né? Trabalhei, não tenho nada, eu preciso ter alguma coisa mais segura. Um Saturno na 2, ele vai fazer isso, né? A casa 2, ele é do recurso material, Sim. então ele vai falar, poxa, eu trabalho e eu não consigo nada, eu quero ter a minha casa própria. Ali é onde Saturno pede, olha, você tem que se planejar, você tem que se disciplinar, você tem que fazer as coisas certas, você tem que se preparar para fazer a sua colheita, né? E às vezes a pessoa não entende isso, e às vezes na leitura, na própria leitura, às vezes a pessoa desperta, você desperta aquele indivíduo. Fala, poxa vida, eu não pensei nisso, Sim. né? Eu quero trabalhar isso. Então, Ou dependendo tem da até alguns situação... bloqueios, né? Exatamente. Ela tem uma facilidade para ter aquilo, mas Sim. está bloqueado. Então, está bloqueado por quê? Por que as Que situações se você tá repetem, né, fazendo, né? Márcia? E aí é onde entra a psicoterapia, né? Para entender por que Exatamente. estão impedindo essas conquistas, né? Porque, assim, na leitura do mapa, você vai ler, você vai falar, olha, existe esse aspecto aqui. Tá. Mas esse aspecto, ele se repete várias vezes na minha vida. Como é que eu mudo esse aspecto? Como é que eu mudo esse hábito? Aí é a psicoterapia, né? Porque você, como você falou, você vai ter que trabalhar várias vezes aí. Você vai ter que ter uma compreensão para poder mudar, Maior. né? Sim. Para querer mudar, né? Eu tive um caso de uma pessoa que tinha uma problemática sexual que estava atrapalhando a vida profissional, uma série de coisas. E a gente estava indo trabalhar nisso. Sim. E aí eu falei para essa pessoa, que tal fazer um mapa astral, né? Porque é para a gente ver o restante como está. Realmente, quando ela fez um mapa astral, e apareceu algumas coisas na casa 8 dela, deu para entender a dinâmica. Ela já ia perder o quarto emprego por causa disso. Nossa, que E aí loucura. conseguimos trabalhar isso. Porque clareou. Talvez ela ia ter que perder mais uma vez para ainda conseguir chegar até lá, mas aí clareou, deu para Começou a já fazer iniciar o sentido. trabalho. Começou a fazer sentido, né? É como eu com a Casa 12. Eu sempre fui uma pessoa popular. Eu sempre gostei de festa e tudo, mas eu sempre necessitei da minha privacidade. Sim. E tinha momentos que eu ficava sem entender alguns comportamentos meus, assim, da privacidade, e depois estão na festa e tal. E às vezes eu mesmo sentia um conflito dentro disso. Porque eu ficava sem me entender, né? Lá, cá, como que é? E aí com a astrologia eu consegui entender essa minha dinâmica. Então hoje é super tranquilo. Ai, Ela Mas acelerou o no entendimento, começo, né? houve entendimento dessa casa, dessa necessidade, tanto o estar sempre exposta e, ao mesmo tempo, ter essa privacidade. As duas Deu coisas são para dar importantes. aquele equilíbrio nisso. E assim, tanto a astrologia como a psicologia, né? O mapa astral, a gente costuma dizer, né? Os astros, eles inclinam, mas eles não te obrigam a fazer nada. Não, Eles não eles não determinam. Então, assim, o Exatamente. indivíduo, ele continua tendo, mesmo nessa leitura, por exemplo, no processo terapêutico, né, Márcia, como você falou, existem, às vezes, algumas resistências, né? Sim. Trabalha-se muito, né, com as resistências também. Uhum. Na leitura, a mesma coisa, né? O indivíduo, olha, eu estou te mostrando aqui as potencialidades que você tem, que você traz, né? Mas cabe, e ele tem total livre-arbítrio para querer mexer nisso ou não. Às vezes ele está num momento que ele não está preparado para isso. Não está afim? Né? Ok. Por exemplo, que nem você falou, né? Que eu falava de Saturno e de Urano. Sim. Cada planeta, como eu falei, ele tem uma simbologia. Urano, o que ele simboliza? As mudanças, né? As inovações, dependendo de onde ele estiver naquela casa, ou no trânsito, né? Porque assim, a gente tem o mapa natal, que é aquele mapa que você nasceu,
naquele momento do seu nascimento, ele foi, é como se fosse congelada a foto, né? Aquele mapa Sim. é o seu mapa natal de nascimento, é onde você tem todas as potencialidades, você tem eu costumo falar que você tem as direções, né? Sim. Cabe você querer ou não seguir isso, né? Ou ter ou não a possibilidade de desenvolver isso. Perfeito. E tem as progressões, né? Tem as que eles costumam falar, que é as previsões, que muita gente até Sim. rotula, que é onde a gente entra em porque atrito às com vezes a aquela... pessoa pensa que vai lá só para... vou casar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não é isso. Não é Exatamente. isso, não é por aí. Não é. Esse nosso trabalho, né, eu posso até dizer pelo Ed também, porque eu sei que ele segue a mesma abordagem, é de você preparar esse indivíduo para determinadas situações. Então, por exemplo, se ele tem um Urano na casa 7, ele está em trânsito na casa 7. De repente, a casa 7 é a casa dos relacionamentos, né? Não só afetivos, mas relacionamentos, sociedade, aquele amigo muito próximo, parceiro. o seu parceiro, o seu companheiro, o seu sócio. De repente, você está num trânsito ali, o Urano está passando exatamente ali. Ele vai ter um período ali daquela casa. No mínimo não, no máximo 7 anos ali você vai ter. Com certeza você só vai sentir esse efeito no começo, né? De um pouquinho antes e um pouquinho depois. Isso. Não é os 7 anos. Os 7 anos você já, no 7º ano você já está acostumado. Começa Mas são mudanças que podem, de repente, interromper uma sociedade. Pode, de repente, você mudar a visão do seu casamento. O casamento pode entrar em crise. Né? E é onde nessa crise você harmoniza, né? Exatamente. Mas você tem que entender que aquilo está fazendo parte. Exatamente. Então você faz o quê? A leitura para que ele possa compreender o momento que ele está vivendo, que não é o mapa que vai ajudar ele a melhorar o casamento dele, mas a mudança de alguns comportamentos que no processo terapêutico ele pode trabalhar isso e passar por essa fase um pouco mais tranquilo, né? Não achar que tudo é fatalístico, que ele não teve sorte, que foi azar. Não, ali é um processo de aprendizado. Né? Sim. E eu também gosto do mapa astral para as pessoas que estão com um conflito de escolha profissional. Tá. Também acho bem interessante trabalhar isso em terapia, porque às vezes a pessoa ela precisa definir, ela está insegura, e o mapa, ele mostra as facilidades e as dificuldades, né? Sim. Então, isso também eu acho que colabora muito para que a pessoa comece a fazer as escolhas dela. Porque muitas vezes, vamos supor, um exemplo, eu quero medicina e adoro arte, adoro trabalhar com a beleza. Eu posso ser um cirurgião plástico. Sim. Exatamente. Eu estou usando as coisas, né? E aí fica muito discrepante. Deu medicina e deu arte. O dom artístico. E para onde eu vou? Você vai para os dois. Mas daí você tem que trabalhar, porque existem também os preconceitos que a gente traz, né? Sim. Porque eu também posso ir da medicina e ir para a estética. Então, só que aí vai precisar realmente de você ter um entendimento das suas potencialidades e dar uma direção, trabalhar, porque às vezes você vem de uma família que tem preconceito com aquela profissão, Sim. que quer que você siga isso, siga aquilo, e aí você tenta, comprovado ali, porque você viu as suas potencialidades, as suas dificuldades, e aí cabe você trabalhar isso internamente para dar prosseguimento. Perfeito. Sim. Então é toda não é um complemento, mas na verdade assim, é uma ajuda, né? Tanto um quanto o outro, ele pode até ser um complemento de um trabalho, né? Sim, de um trabalho, né? Desde que cada um respeite, né? O seu espaço, como eu falei.
Eu me Sim. sinto muito melhor em ler o mapa e indicar do que ler e fazer o trabalho, né? Porque Eu também aí... eu só fiz o curso para entender um pouco, porque eu gosto da A astrologia. dinâmica. Eu adoro arquétipos, adoro mitologia, aprender astrologia, né? Prato cheio. Aham, Sim. Mas eu não gostaria de fazer um mapa de um paciente. aham. Eu acho Também. muito mais produtivo um astrólogo fazer e o paciente trazer aquilo que Que ficou nele. despertou, né, Márcia? Que Exatamente. despertou, porque, por exemplo, ele vai ouvir um monte, são 2 horas, no máximo 2 horas e meia de leitura, mas ele vai assimilar aquilo que ele, que vai despertar o seu interesse em trabalhar aquilo, Sim. né? Então ele vai chegar com muito mais para o terapeuta, se ele tiver ainda assim já em trabalho terapêutico, Uhum. eu acho que, como a gente falou, acelera esse processo, mas vai motivá-lo é como se fosse tendo a certeza de que ele está no caminho certo, de que o terapeuta, que o psicólogo, o psicoterapeuta está no caminho certo com relação ao Sim. trabalho dele, né? Eu acho que até o psicólogo vai agradecer, vai falar, puxa vida, né? Confirma, né? É Caminho uma dele. confirmação, exatamente.